Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi a São Januário enfrentar o Vasco da Gama e acabou aí se despedindo de uma invencibilidade, uma grande invencibilidade, uma sequência de 9 jogos sem perder, 5 deles com vitória. O São Paulo teve 4 empates e o jogo aconteceu sob algumas circunstâncias que a gente vai tentar explicar aqui, mas enfim, o São Paulo teve uma expulsão, a gente vai ter que falar dessa expulsão, que foi um absurdo de arbitragem, e aí a gente vai ter que levantar alguns pontos sobre essa expulsão. Mas antes de falar dessa expulsão, precisa também dizer que o São Paulo fez 35 minutos aí de primeiro tempo dos piores do ano, e para quem acompanha o canal aqui há muito tempo, sabe que o São Paulo fez muitas partidas, começou muito mal algumas partidas do Campeonato Brasileiro, esse começo de Campeonato Brasileiro, São Paulo muito mal em algumas partidas, no começo de algumas partidas, mas hoje foi um recorde, o time simplesmente não jogou, foi envolvido pelo Vasco. E por que eu estou falando isso antes da expulsão? Por mais determinante que a expulsão possa ter sido, e foi, o São Paulo não jogou nada para justificar a fama ou a colocação no campeonato contra o Vasco. Foi para São Januário, foi envolvido pelo adversário, o Vasco teve muitas oportunidades de gol, poderia ter aberto o placar mais cedo, né? Poderia ter aberto ainda quando estava 11 contra 11, teve pelo menos 4 ou 5 oportunidades para isso, bolas rente à trave, uma boa saída do Volpi num lance que o jogador entrou na área sozinho, teve de tudo no jogo e o São Paulo não tinha ninguém que se destacasse. Ninguém, não teve nenhum destaque individual, ninguém foi muito bem. O São Paulo tentava ali, mais uma vez, viver de lampejos. Então, antes de falar da expulsão, eu quero lembrar uma coisa, acho que o Gabriel falou isso na última live, talvez na última live, ou no último Contextualizando, eu não me lembro. Ele falou, ainda bem que essas coisas ficam gravadas. Porque se vocês pegarem os vídeos de jogos das últimas vitórias do São Paulo, a gente falou aqui, o São Paulo não está jogando bem. E quando a gente fala não está jogando bem, muitas vezes quando o São Paulo não joga bem, o resultado acaba mascarando, quando vem a vitória, o resultado acaba mascarando os defeitos do São Paulo. Então assim, o time não joga coletivamente bem, não joga tecnicamente bem, falha em algumas coisas em relação a posicionamento de campo, tem dificuldades para contra-atacar, tem dificuldades de propor o jogo, erra muitos passes, mas os resultados, por conta de ter montado o elenco forte, os resultados estavam acontecendo, trazendo boa empolgação para a torcida. Mas a gente sofreu. Vou lembrar aí dos 2 últimos jogos. Contra o Ceará, a gente sofreu muito, né? Um time que não deveria ter causado tanto sofrimento ao São Paulo, até pela qualidade dos jogadores que tinham em campo, pelo São Paulo estar jogando em casa e tal, mas sim, e o São Paulo conseguiu, no talento individual, definir a partida. No jogo contra o Atlético Paranaense, a gente já esperava. O jogo contra o Atlético Paranaense já se esperava, um jogo difícil. É um time muito difícil de ser batido em sua casa, tem o fator lágrima sintética, é um time que dá trabalho mesmo, mas o São Paulo jogou muito mal e conseguiu o resultado também no talento individual ali, numa jogada, numa das poucas jogadas que conseguiu fazer, talvez uma das poucas que concluiu no gol do Vitor Bueno lá, a jogada que passou pelo Lisieiro, que naquele jogo foi um dos melhores em campo. Neste jogo contra o Vasco, São Paulo não teve nenhuma oportunidade antes da expulsão. Antes da expulsão, o São Paulo não criou nada, absolutamente nada. Não conseguiu arrematar para o gol adversário. O goleiro adversário sequer tinha visto a bola. São Paulo não conseguia. Errava o último lance, errava o passe, não conseguia propor. O Vasco envolveu o São Paulo, pressionou, marcou alto e em alguns momentos, nos poucos momentos que São Paulo tentou ir para frente, ainda contra-atacou bem nesse lance que eu falei do Thiago Volpi lá cobrindo o canto e fazendo uma defesa na batida ali do jogador que podia ter cruzado ou podia ter chutado pro gol. Aí veio o lance da expulsão. E por que o lance da expulsão foi polêmico? Foi um lance em que o jogador do São Paulo, o Raniel, levantou o pé para disputar uma bola e ele resvala a bola na cabeça do jogador do Vasco. Então o contato aconteceu, o jogador do Vasco ele abaixa um pouco a cabeça para tentar cabecear, mas o jogador do São Paulo levantou a perna. É um jogo perigoso se não acerta, mas como acertou, é um lance faltoso.
minha opinião e a opinião da maior parte das pessoas que analisaram, e nem sempre a gente está do lado da maior parte, mas eu quero deixar claro que essa maior parte hoje é a maioria, né? No lance que a gente comentou do pênalti lá, a gente era minoria naquela situação, hoje a gente está do lado da maioria, e eu falo a gente, porque o Gabriel concorda que a marcação para cartão vermelho foi um absurdo, e a maneira como ela aconteceu foi mais absurda ainda, porque o Daronco, ele é chamado pela equipe de VAR, ele assiste o lance por 3 minutos, repetindo um lance que aconteceu em 5 segundos, então imagina em 3 minutos quantas vezes você conseguiu rever o lance. E assim, a câmera flagra o Daronco discutindo com alguém que estava na cabine, e assim, ele parecia bastante contrariado. Por que eu falo parecia? Porque é uma interpretação do que eu estava vendo quando a imagem mostrava o Daronco. O Daronco, ele apontava e falava alguma coisa como se não estivesse concordando que o lance fosse para expulsão. Então o Daronco ainda teve a chance de acertar. Ele que tem aí, eu não vou falar que ele tem um histórico ruim contra o São Paulo, eu levantei com a Gisbert dos jogos da SPFC, não foram tantos erros assim, mas alguns erros foram muito graves. Aquele do jogo do Atlético Mineiro, né, daquele pênalti que a bola passa no meio do braço do jogador, bate, né, bola passando no meio, que ele não deu pênalti, que ele entendeu que foi bola na mão, mas o braço estava bem longe do corpo. Também teve aquele do Coritiba lá, que ele confundiu o braço de um jogador com um de outro, e enfim, não vou falar que é um histórico, mas ele é um árbitro bastante confuso. Hoje não estava bem, não foi bem no lance, e foi convencido aí pela cabine, então foi um erro coletivo que prejudicou muito. Curiosamente, quando o São Paulo teve a expulsão decretada e perdeu um jogador, o São Paulo criou 2 oportunidades que finalizaram o primeiro tempo. Uma conclusão do Daniel Alves, uma conclusão do Everton, que a jogada foi belíssima. O Everton teve uma chance muito clara de gol e podia servir o Tietchan ainda que estava entrando na área, mas bateu mal, bateu muito fraco. Um lance ali que ele poderia ter feito o gol. Então assim, o São Paulo estava jogando muito mal. Nos primeiros 10, 15 minutos de partida horrível, o São Paulo estava sendo massacrado. São Paulo conseguiu ajustar a marcação, isso ainda no primeiro tempo e antes da expulsão. Ainda assim, os 30, 35 primeiros minutos do São Paulo foi um horror, um show de horrores, como aconteceu em outras partidas. Foi mais um show de horrores. São Paulo teve essas dificuldades, mas conseguiu equilibrar o jogo. E quando eu falo equilibrar, foi o Vasco não estava mais chegando com tanta facilidade, mas o São Paulo também não estava criando. Então o Vasco ainda era melhor na partida pelas oportunidades que tinha criado. O São Paulo só conseguiu melhorar o sistema de marcação e diminuir esse ímpeto do Vasco, que também uma hora cansa. Aí o São Paulo, no fim do jogo, depois da expulsão, conseguiu as duas, no fim do primeiro tempo, conseguiu esses 2 lances que eu descrevi. Para o segundo tempo, São Paulo ainda tentou atacar, o Cuca tentou mexer, só para saber, né? O São Paulo começou com o Thiago Volpe, o Juanfran, que não foi bem hoje na marcação, um gol lá foi em cima dele, teve muitas dificuldades o Juanfran hoje, mas é normal, é natural, o jogador não vai manter um nível excelente o tempo todo, vai ter jogo que ele vai estar um pouco abaixo. O Anderson Martins, que fez 2 partidas, as 2 partidas passadas foram muito boas, hoje ele não foi tão bem, hoje ele errou, nos 2 gols ele teve probleminhas na marcação, na recomposição, apesar de ter teve um lance que o Vasco saiu na cara do gol e ele conseguiu recompor, que o Arboleda estava caído, ele conseguiu recompor e pressionar o jogador para facilitar a defesa do Volpe. Teve mais uma defesa do Volpe aí, isso quando o São Paulo já tinha ido, né? Porque o São Paulo tomou um gol de bola parada, num escanteio, o São Paulo tomou um gol de bola parada, um desvio de cabeça, e o jogador concluiu na cara do Volpe, um moleque de 17 anos, fazendo o primeiro gol dele como no profissional, né? Então, assim, negócio bem complicado, né? Assim, tipo, tomar um golaço, o moleque tirou do Thiago Volpe, né? Então, e aí depois o São Paulo foi todo pra frente, tentando, né? O Thales Magno é o nome do menino que fez o gol. Depois o São Paulo foi todo pra frente e acabou tomando um gol do Felipe Bastos no fim, já bola cruzada da esquerda e também uma falha coletiva. O jogador entrou sozinho, o Arboleda que estava na marcação da lateral e tal. O São Paulo jogou com Thiago Volpe, Juanfran, Anderson Martins, Arboleda e Léo Pelé, porque o Reinaldo estava com cartão. E aí uma pausa para falar do Léo Pelé. Não sei se sentiu o ritmo, mas jogou muito abaixo do que tinha jogado nas partidas. Aliás, foi muito mal. A gente falou várias vezes aqui, quando o Reinaldo não estava bem, que o Léo merecia uma oportunidade.
Hoje ele teve essa oportunidade e foi muito mal, mas muito mal. E para piorar a situação, o Reinaldo nas últimas 3 partidas foi muito bem. Então essa discrepância ficou ainda maior. Léo Pelé muito sem ritmo, não conseguiu apoiar e ainda não foi bem na marcação. Ele acabou sendo substituído pelo Everton Felipe. Pra vocês verem a loucura que foi. O Lisieiro até que estava bem, que foi substituído depois pelo Igor Vinícius. Bem assim, tá, gente? Dentro de um coletivo muito ruim, o Lisieiro conseguiu fazer uma ou outra jogada. Mas assim como o resto do time foi mal. Coletivamente, São Paulo não existiu. O Lisieiro conseguiu fazer algumas boas aberturas, conseguiu fazer algumas poucas jogadas individuais que resultaram em nada, porque nada foi o que o São Paulo produziu no jogo. Tietê e Daniel Alves, que também, assim, é um jogador diferente, é um jogador que a hora que a bola passa pelo pé dele, ele faz alguma coisa, mas não vai fazer milagre sempre. Aí Everton, Antony, que depois entrou o Vitor Bueno, o Antony saiu com dores no ombro, e o Raniel, que acabou expulso. Então Thiago Volpe, Juan Fernandes, Martins, Arboleda e Léo, Lisieiro, Tietê e Daniel Alves, Everton, Antony e Raniel. E aí entraram Everton Felipe no lugar do Léo Pelé, o Igor Vinícius no lugar do Lisieiro e o Vitor Bueno no lugar do Antony. São Paulo não foi bem, e aí é uma coisa que a gente vem falando aqui. Por que não é bom quando o time não joga bem coletivamente? Porque nem sempre talentos individuais vão resolver. Então, no caso hoje, o São Paulo, o talento individual não resolveu. Agora, o que não pode acontecer é uma expulsão dessas. Porque, como eu falei, o São Paulo conseguiu equilibrar ali as ações, né? Não no sentido de criar, mas conseguiu defensivamente melhorar a sua marcação. Então o São Paulo poderia ter conseguido alguma coisa, poderia ter conquistado com algum desses talentos individuais, poderia ter conquistado um resultado melhor, se não fosse aí a intervenção do Daronco com a equipe do VAR. A equipe do VAR que parou o jogo e ficou lá 3 minutos. Eu espero que São Paulo, não sei nem se tem margem para isso, mas eu realmente espero que São Paulo consiga o áudio que foi conversado entre o Daronco e a cabine do VAR, porque isso é de interesse público, a gente precisa saber o que essa galera está conversando e por que o cara demorou 3 minutos, porque se é um lance de expulsão, o cara tem que ter uma convicção. E vai me desculpar, se num lance de 5 segundos, o cara precisa assistir por 3 minutos o lance, 3 minutos lá ele vem do lance. Eu não sei se foram 3 minutos o tempo que ele ficou vendo, mas ele ficou vendo muito tempo e muitas repetições. Se o cara tem que ver tanto tempo, o cara não tem a convicção necessária para uma expulsão. Porque uma expulsão muda completamente o jogo. Vamos lembrar que o Daronco nem amarelo tinha dado no lance. Não tinha dado nem amarelo. Então ele poderia ter voltado e dado um amarelo pro cara. Ele não poderia ter sido chamado para isso. Quem chamou para expulsar, e aí fica nisso. Aí fica toda aquela questão. São Paulo correu, nada produziu, e aí o que a gente vem cobrando aqui no canal. São Paulo precisa melhorar coletivamente. Não dá para confiar apenas que o Daniel Alves vai fazer o seu papel sempre, não dá para confiar que o Juan Fran vai jogar bem sempre, não dá para confiar que o Anderson Martins vai fazer boas partidas sempre, ou que o Reinaldo vai estar à disposição sempre, por exemplo, ele estava agora pelo cartão amarelo. O São Paulo tem muitos desfalques que precisa resolver, é o Pato, é o Pablo, é o Toró, todos esses machucados, todos esses jogadores que estão com problema, que estão com dificuldade, então o São Paulo também precisa ver esse departamento médico. Por que da demora de alguns desses jogadores? Que nem eu falei, não dá para jogar tudo no departamento médico, mas dá para cobrar muita coisa do departamento médico sim. E também tem que ver a questão, né, do condicionamento físico dos jogadores, se está forçando, se não está forçando, o que está acontecendo com o São Paulo. Mas, antes disso, São Paulo precisa melhorar coletivamente. Precisa ter uma proposta, precisa ter um estilo e fazer valer esse estilo. Então que fique muito claro o que eu estou dizendo aqui. O São Paulo foi prejudicado pela expulsão? Foi. Foi determinante para o resultado? Foi. Mas o que o Vasco produziu no jogo, quando tinha 11 contra 11, antes da expulsão, era suficiente para o Vasco ter construído o resultado ali. São Paulo poderia ter aberto essa vantagem de 2-0 ainda no 11 contra 11. Então São Paulo precisa melhorar. Então não dá para jogar tudo na conta do VAR, mas o VAR atrapalhou. Por quê? Porque quando o São Paulo melhorou e quando o São Paulo começou a criar, o São Paulo começou a criar já numa situação quando tinha a desvantagem numérica e ela pesou mais ainda no segundo tempo. Então isso deu uma tranquilidade para o Vasco.
O Vasco acabou fazendo um gol, depois o São Paulo saiu no desespero e tomou o segundo aos 35, aí já a vaca já estava morta, não tinha mais o que fazer. Então este resultado deixa o São Paulo estacionado ali na quarta posição com 30 pontos, tem jogo ainda acontecendo no momento que eu estou gravando o vídeo, então esse resultado esse resultado aí, o São Paulo pode ter outros times ali acumulados com ele, o São Paulo não vai avançar, né? E o Santos empatou. Então, o Flamengo, se ganhar, se não me engano, acho que até consegue assumir liderança, não sei, enfim, vocês conseguem ver no OneFootball. Esse vídeo não é patrocinado, mas enfim, quem tiver o aplicativo que baixou em algum dos nossos vídeos, consegue ver a rodada agora, inclusive, enfim, a continuar acompanhando aí o campeonato. Tá bom? A gente volta, e aí provavelmente o Gabriel esteja aqui, na terça-feira com a live, para explicar um pouco mais disso tudo, para já dar o tema do Contextualizando. Provavelmente a gente vai falar dessa coisa coletiva, mas eu não sei ainda. Mas enfim, a gente volta na terça-feira, às 9 horas, ao vivo, aqui no YouTube. Tá bom, gente? Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!